Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Salmo de número 20, o versículo 7. Vamos ao texto. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Irmãos, vamos iniciar o nosso devocional nos questionando: em que nós temos depositado a nossa confiança? A pergunta aqui não é em quem, mas em que você tem depositado a sua confiança. O versículo apresenta coisas. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas o salmista nos convida a confiar no Senhor. Então a confiança não é no que, mas sim em quem. Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua confiança? O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nos dá uma direção para a meditação de hoje. Atos, capítulo 9, narra a conversão de Paulo de Tarso. E no meio da história tem um versículo que eu acho muito lindo, que é o versículo 14. Mas, para nós entendermos o contexto, vamos ler a partir do versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E agora o versículo 14. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Aqui fica claro que, desde a igreja primitiva, o nome de Jesus já era invocado. Porque a perseguição acontecia não só para aqueles que se reuniam às escondidas, porque o cristianismo ele nasce como uma seita, a seita do caminho, a seita dos nazarenos. O nome empregado de cristãos vem depois e de forma jocosa. Mas aqui Ananias está falando: Senhor, eu conheço este homem. Eu sei os males que ele tem feito aos teus santos, ou seja, aqueles que estão professando o nome de Jesus. E o versículo 14 diz que ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Ora, por que tanta perseguição? Por que tanta perseguição a um povo que clama um nome? Se esse nome fosse insignificante, se esse nome ao ser invocado não surtisse efeito algum no mundo espiritual, então não teria por que essa perseguição. Então, desde o princípio, desde a igreja primitiva, o nome de Jesus é poderoso. E é interessante porque aqui Paulo está com cartas. Paulo está aqui perseguindo todos os que invocam o nome de Jesus. Mas depois em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, o mesmo Paulo que perseguia todos aqueles que invocavam o nome santo do Senhor, agora ele escreve um hino exaltando o nome do Senhor. É o que diz a partir do versículo 9 do capítulo 2 de Filipenses. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E agora nós entendemos o que o salmista estava dizendo. Olha, eles têm poder bélico. Eles confiam na força de seu braço, eles confiam nas suas estruturas. Mas a nossa força, a nossa confiança não está nos cavalos, não está nos carros, está no nome do Senhor.
Por isso, meu irmão, que você como cristão, que você como crente, filho amado do Senhor, não venha se confundir. A tua força, a tua certeza de vitória não está nas coisas que você conquista, não está pautada nas coisas que os seus olhos podem contemplar, mas a nossa força está no nome do Senhor. É por isso que o Salmo 20 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Qual o nome? O nome que Paulo escreve na carta de Filipenses capítulo 2, o nome que é soberano, o nome que diante dele todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Meditando este versículo, eu me lembro de uma passagem quando Davi desce ao arraial para matar o gigante Golias, um filisteu que estava afrontando o povo de Israel, estava afrontando o Deus de Israel. E veja o que Davi fala para o gigante Golias. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, Davi replicou: você vem a mim com espada, com lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você insultou. Aquele gigante estava depositando a sua confiança em sua espada, em sua lança, em seu escudo. E Davi estava depositando a sua confiança no nome santo do Senhor. Que seja assim comigo, meu irmão, que seja assim com você, que você não deposite a sua confiança em coisas em que a traça irá corroer, em coisas em que o ferrugem irá destruir, mas que possamos confiar no nome do Senhor. Aqui o salmista nos lembra que a confiança verdadeira não deve estar em recursos humanos, não deve estar em poder militar, não deve estar, a nossa confiança não deve estar em bens ou em qualquer estrutura desta terra, pois, aliás, meus irmãos, não há nada que os nossos olhos hoje contemplem que não vai se deteriorar com o tempo. Tudo aquilo que hoje nós contemplamos, olhamos e dizemos: nossa, que grande empreendimento, nossa, que fortaleza, tudo isso vai se deteriorar com o tempo. Não há nada que nós podemos olhar e depositar a nossa confiança. Hoje isso pode ser traduzido em não confiar apenas no dinheiro. Tem pessoas confiando no seu dinheiro, tem pessoas confiando nas suas conexões, nos seus status, confiando, ou seja, na sua própria força. Meu irmão, os nossos músculos fadigam, nós nos cansamos, por isso a nossa confiança não pode estar pautada nestas coisas, a nossa confiança está no nome do Senhor. Por isso eu faço a pergunta: em que você tem confiado? Em que você tem depositado a segurança de dias melhores? A pergunta aqui não deve ser em que, mas tem que ser em quem. E nós temos alguém para depositar a nossa confiança. Como eu gosto sempre de dizer, nós temos um porto para atracar o nosso barco. Esse porto é Cristo. É Cristo Jesus. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa força, Ele é o nome que está acima de todo o nome. Meu irmão, se você sente que sua casa talvez está um clima pesado, clame o nome de Jesus. Diante das dificuldades, dos problemas, daquilo ao qual nós não conseguimos restaurar porque somos limitados, clame o nome de Jesus. Sobre a pessoa que está hoje com depressão, clame o nome de Jesus. Sobre a pessoa que está passando hoje por problemas de vício, clame o nome de Jesus. Sobre pessoas que estão enfermas, clame o nome de Jesus. Quando nós olhamos a igreja primitiva, nós não vemos pregações robustas, nós não vemos pregações recheadas de filosofia, de teologia, não. Nós vemos pregações cheias do poder de Deus, pregações que anunciavam Cristo Jesus, o nome de Jesus, e sobre o nome de Jesus curas aconteciam. Milagres, coxos voltavam a andar, paralíticos redobravam os seus movimentos, os cegos voltavam a enxergar, surdos voltavam a ouvir. Tudo isso pelo poder de um nome, o nome de Jesus. Por isso, meu irmão, não é sobre a sua influência, não é sobre a sua capacidade de persuasão, é sobre o nome de Jesus.
Esse é o convite que o salmista faz para nós hoje. Lembre, você tem um lugar para depositar a tua confiança. Aliás, meus irmãos, viver é um ato de confiança. Você já reparou, quando você está indo trabalhar ou voltando do trabalho, você pega o ônibus e você dorme. E você, naquele momento, está fazendo uso do quê? Da confiança. Não só você, como todas aquelas pessoas que estão ali naquele transporte, seja ônibus, seja metrô, seja avião. Você confia no motorista. Você não sabe como está o dia do motorista. Você não sabe como está a saúde psicológica do motorista e você apenas confia. Sabe que ele vai te levar ao ponto a qual você precisa chegar, o destino, e você confia. É como uma criança que dorme no braço de seu pai, ele confia. Viver é um ato de confiança, mas o salmista nos convida a canalizar a nossa confiança naquele que tem todo o poder e autoridade, o nome de Jesus. Então, por isso, clame o nome de Jesus. Quais os pontos nós podemos aplicar através deste versículo? Primeiro, quando você for enfrentar um desafio hoje, porque todos os nossos dias são constituídos de desafios. E aí, os desafios são diversos. Pode ser uma reunião difícil, um problema familiar, uma decisão que você precisa tomar. Lembre-se de colocar sua confiança em Deus. Antes de qualquer estratégia ou recurso humano. Veja, antes de qualquer estratégia ou recurso humano. O fato também de você clamar o nome de Jesus não quer dizer que você vai ficar de braços cruzados. Nós precisamos corresponder também a propósitos e a chamado. Se preparou? Se preparou? Está certo? Convicto? Agora vá no nome de Jesus. O fato de Davi ter descido ao arraial para lutar com o filisteu não fez com que ele guardasse em seu bolso a sua funda e sua pedra. Mas ele sabia que quando aquele gigante viesse ao chão, toda a glória, todo o louvor deveria ser dado ao Senhor. Porque não foi apenas a pedra na funda, mas foi o nome do Senhor. Foi a ferramenta que Davi sempre utilizou no dia a dia, encontrando o poder que há em Deus. Confie, não só na sua ferramenta, pois ela pode quebrar, mas confie principalmente no nome do Senhor. Lembre-se de colocar sua confiança em Deus antes de qualquer estratégia ou recurso humano. Os planos podem falhar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E o último ponto, antes de agir, meu irmão, ore e declare. Nós somos chamados a caminhar não por vista, mas por fé. E fé é caminhar, é não se manter parado. Então, qual é a dinâmica? Ore, declare e caminhe. Ore, declare e caminhe. Mas as circunstâncias estão dizendo não. Eu vou orar, eu vou declarar e vou caminhar. Senhor, eu dependo de Ti. Não das minhas habilidades. Será que você pode repetir isso neste devocional? Senhor, eu dependo de Ti. Eu não dependo das minhas habilidades. Senhor, eu dependo da Tua voz. Eu dependo da Tua graça, não da minha força. Confie no nome do Senhor. Busque o Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo do 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Jeremias capítulo 17, do 7 ao 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isaías 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que se apoiam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, em cavaleiros, porque não são muito fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Que hoje você entenda
que mais do que uma boa estrutura material financeira, você precisa do Senhor. Confie no Senhor. Ele não falha. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por esta manhã, por esta tarde, por esta noite, por este momento, a qual nós podemos, através da tua palavra, obter uma direção que só o céu pode nos dar. Pai, nos ajuda a confiar em ti. Nos ajuda a caminhar, Senhor, não por vista, mas por fé. Certos de que o Senhor, ó Deus, com a tua bondade, está cuidando de todos os detalhes. Pai, nos ajuda a confiar. Nos ajuda a dar passos de certeza, Senhor. Passos que não venham vacilar, como diz a tua palavra, fortificai as mãos desfalecidas, os joelhos vacilantes. Pai, que a nossa confiança não esteja pautada na nossa estrutura, na nossa eloquência, nas nossas conexões, mas que a nossa confiança esteja em ti, Senhor. É o que nós oramos, agradecemos e pedimos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.